Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui, Marcos Valério Rocha, em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Claro, canal que segue o método aferente Roales e Essente. Logo dizemos, quem acompanhar pela primeira vez essa exposição, se interessar, se inscreva no canal, vê os outros vídeos, né? Para entender as nossas exposições e para muitas vezes acompanhar, porque geralmente cada vídeo é uma sequência de outros que nós apresentamos anteriormente. E mesmo a explicação do canal, na semana passada nós, quando analisamos aquela questão das drogas, fora isso, nós fizemos uma apresentação explicando de novo, cara, o primeiro vídeo do ano, e nós explicamos de novo o porquê do aclarando caminhos em casas e o método, né, aferente ao Vale Essente. Mas repetindo, só rapidamente, é, nós queremos acompanhar mais ou menos o cotidiano, e casas aí está no sentido de cotidiano, e Wallace Essente é um neologismo por nós criado a partir do aramaico ruá, que significa espírito, né? Cien vem de ciência, né? E essencismo vem de essência e remete à filosofia. Três coisas de preocupação do nosso canal, né? Ao mesmo tempo de ser algo do cotidiano e é algo também espiritual, diretamente ligado à Igreja Católica, mas tem algumas reflexões de cunho espiritual no sentido de comportamentos, né? E ciência é algo bem aberto, a questão ciência, que engloba não só a questão da ciência em si, mas a questão de uma ordenação da visão que nós temos da sociedade e do mundo. E essencismo vem de a gente procurar algo fundamentais, né, na questão dessa formação. Né? A essência é algo fundamental de preocupação humana, né? Na nossa visão. A essência significa outras coisas. Em filosofia nós já explicamos isso. Mas, voltando, fizemos de novo uma exposição sobre a liturgia católica dentro desse rual, né? Do roar, do espírito, né? E a liturgia católica é uma liturgia cristã, nós havíamos explicado, e por conta disso é interessante, por nossa visão bem sábio, que a Igreja Católica na liturgia ela enfoca a Bíblia e enfoca sempre diariamente uma passagem do Evangelho. E pega outras passagens da Bíblia em paralelo com a do Evangelho, muitas vezes para realçar algo que não ficou muito claro, e muitas vezes, inclusive, para fazer algo que o cristianismo evoluiu dentro do que se pregava costumeiramente naqueles tempos, né? Então, tem muitas reflexões cristãs, principalmente no Sermão da Montanha, onde está a base da doutrina cristã em si, e logicamente católica, que é cristã, né? Cristão, e que Cristo faz um paralelo com a lei antiga, apesar dele falar que ele veio aperfeiçoar a antiga, mas em certos pontos praticamente revogou algumas coisinhas e que Paulo lá na frente fala que Cristo revogou completamente a lei, né, na lei antiga. Tem as cartas de Paulo nesse sentido. Então nós temos de ver a Bíblia, a liturgia e a leitura nesse contexto e estudar as Sagradas Escrituras dentro
do que o cristianismo nos prega, com o enfoque principal do que consta no Evangelho. Essa semana, em várias passagens, aconteceu essa questão da contraposição das duas visões do Evangelho e agora principalmente do Antigo Testamento. Na liturgia católica, a liturgia dominical segue as leituras dentro de um ano determinado, ano A, ano B, ano C, né? O ano A é praticamente o Evangelho de Mateus, o ano B é o de Lucas, o de Marcos, e o ano C, ao contrário, eu sempre confundo isso. O ano A é o de Marcos, que é o primeiro, mais antigo, né? O ano B é o ano de Mateus e o ano C é o ano de Lucas. E durante a semana, nos anos pares, se reflete sobre o Antigo Testamento e nos ímpares sobre o Novo Testamento. Nós estamos no ano par, 2024, nós estamos refletindo sobre o Antigo Testamento. E no início que nós estamos vendo, estamos refletindo sobre o livro de Samuel, que enfoca o profeta Samuel, que abençoou os reis, né? Ungiu os reis, primeiro Saul, depois Davi. E Davi já foi uma contraposição com Saul. Davi era mais amoroso, tudo, né? Saul era mais duro, já tem uma contraposição. E Davi ia ser a base, a origem genealógica de Cristo, segundo a genealogia bíblica, né? E aqui já revela esse traço da tribo de Jessé, onde surgiu Davi, surgirá também José mais lá na frente, que será o pai de Cristo. E até a Bíblia, algumas passagens nós falamos que chamam Cristo filho de Davi. Mas essas leituras do Antigo Testamento, essa semana deu muito a sentir isso, né? Tem uma visão de um Deus guerreiro, um Deus cruel, que quer mostrar o seu poder através da força, né? Mas esse é algo muito característico daquela visão que se tinha naquela época. Inclusive, logo na segunda-feira, tem Deus enviando Saul para uma expedição que pediu para exterminar todos os amalecitas, matar muita gente, né? Depois tem outras, quando Davi se alçou a um grande líder, né? Ele e Saul fizeram uma competição, né? E as mulheres cantavam que Davi matou 10.000, Saul matou 5.000, e Davi 10.000, uma coisa assim. Então é algo bem duro e algo que não se condiz, ainda mais. A gente fica muito assustado porque ontem que a gente está vendo guerras aí, que vários inocentes morrem, né? E essa questão não tem glória nenhuma. E Cristo veio demonstrar que ele não quer isso, né? Lá na frente, na paixão de Cristo, quando Pedro levanta da espada, ele manda guardar, que ele fala, quem levantar da espada vai perecer pela espada, né? Então Cristo afastou essa visão. Cristo passou a conquistar as pessoas, não através da força, do extermínio do inimigo, isso ganhar glória, mas a partir do convencimento da palavra, das atitudes e dos milagres que ele fazia, né? Mas particularmente, a fama de Cristo que ele ganhou durante a história ficou basicamente marcada, que não chega até hoje, né? Pela sua pregação que continua até atual dentro desse mundo de retorno a várias guerras e a possibilidade de uma guerra nuclear geral que se mostra cada vez mais eminente novamente, né? Essa semana houve um treinamento muito grande da OTAN por conta de que a Rússia
segundo a OTAN, estaria se preparando para a guerra. Do outro lado, as versões, né, a Rússia fala que a OTAN está violando um tratado e invadindo territórios em que eles não ficaram na combinação. Hoje, essa leitura teve um problema dos despojos, né? Dos despojos da União Soviética. Eles fizeram uma divisão, né? Segundo a Rússia fala, e que a OTAN estaria violando, inclusive com países que não eram para pertencer à OTAN, tipo a Suécia, a Finlândia, estão querendo entrar, e a Ucrânia. Então nós estamos dentro dessa situação e à volta dessa visão antiga de demonstração de poder e influência pelo poderio armado, né? Não mais das atitudes e muitas vezes da cultura, que aliás nunca foi, infelizmente, né, a base em si para o poderio de uma nação. Todo o poderio da nação tem muita coisa da cultura que ela transmite, né? Mas em geral sempre tem uma parte em que ela tem de demonstrar um poderio bélico. Inclusive, tem muitos pensadores que acham que o Brasil deveria também ter esse poderio para se mostrar como uma grande nação. Tem pensadores políticos que têm essa visão também, né? Mas essa não é a visão cristã. No Antigo Testamento era essa visão, né? E ela continua prevalecendo. Então é bom a pessoa estudar o cristianismo, né? E ver as mesmas nações que se dizem cristãs estão indo por esse caminho bélico que não tem nada a ver com o cristianismo. Peri, nós vamos continuar sempre, quando acharmos interessante, por conta dessa questão bélica também está por baixo várias conturbações sociais em que o poderio demonstrado através da força cada vez mais vem se manifestando, né? No mundo inteiro, o poder, principalmente na questão das relações sexuais, a questão do macho, tudo, do homem, mostrar a sua força, tudo, sua virilidade, está sendo muito conclamado nos meios cotidianos também, e que se transborda muitas vezes quando não há uma relação satisfatória do ponto de vista do homem, acontece o chamado feminicídios, e mesmo em algumas situações o poderio econômico no cotidiano transborda, quando há alguns conflitos, em violências físicas e homicídios que principalmente no Rio de Janeiro agora, aumentaram grandemente. Isso também não tem nada de cristão e nós queremos ressaltar isso, né? E muita gente que fala que adora Cristo, tudo, tem essas posições. E quando o Espírito não significa isso no termos do Ruá cristão. Cristo falou, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não nessa demonstração de força. Boa tarde, nós continuaremos as reflexões nessa temática e dentro dessa parte específica de nosso canal, que é a questão litúrgica, que invariavelmente toda semana nós fazemos, muitas vezes não fazemos, porque são coisas que muitas vezes claras e que são temas em que as reflexões tornam-se muito repetitivas, então nós não vemos necessidade de enfocar, mas por conta desse clima
E dessa ameaça de guerra nós achamos interessante quando vemos esse paralelo do Evangelho com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é da idade antiga da nossa cronologia científica, histórica, ocidental, né? E parece-nos que estamos retornando aqueles bárbaros tempos em que conflagrações gerais e mortandades e um estado de constante de sobressalto das populações era a regra da convivência, a regra das vivências em todo o mundo. Deus queira que não.